Oi, sétimo ano, bom dia ou boa tarde, né? Então, a gente vai estar fazendo uma revisão para a nossa AV2, que é a avaliação do sistema, né? Então, a aula hoje vai ser mais tranquila, mais light, né? Não vou puxar muito, nem vou estar marcando tarefa, a gente vai fazer uma revisão aqui no vídeo mesmo. Porque essa semana tá uma semana apertada, né? Vocês vão estar fazendo provas todos os dias. A nossa prova é na sexta-feira, não é isso? Vocês já receberam o cronograma, o conteúdo. É a matéria da apostila 1, tá? Simetria, números inteiros, operações com números inteiros. Então, o que eu vou fazer? No vídeo de hoje e no vídeo de quinta-feira, porque amanhã a gente não é dia de ter aula de matemática, na quarta, eu vou estar fazendo uma revisão, lembrando, né, os conceitos principais de cada conteúdo, para que vocês façam uma boa prova. Então, se você assistir direitinho esse vídeo aí, prestar atenção, seguir direitinho, sem celular, concentrado, você tem condições de fazer uma boa prova, ok? Nós vamos falar hoje de simetria, porque simetria eu não tenho condições de estar desenhando as figuras aqui, são figuras difíceis, mais complicadas, mas nós vamos falar, fazer um lembrete sobre cada uma e ver alguns conceitos de números inteiros aqui hoje. Na aula de quinta-feira eu deixarei para falar com as operações com números inteiros, aí fica mais fresquinho na memória, né? Então, vocês lembram que lá a gente estudou, né? A gente ainda estava no colégio, lá para março, que a gente estudou as 3 simetrias, né? Vamos fazer um lembrete? Vamos lembrar juntos aqui quais são elas? Estudamos a simetria de reflexão, estudamos a simetria de rotação e estudamos a simetria de translação. Não foi isso? Vamos falar sobre cada uma? A simetria de reflexão, o próprio nome já fala, né? Refletir. É aquela simetria que eu vou dobrar alguma figura, inclusive a gente traçava os eixos de simetria nas figuras, porque quando a gente traça o eixo e dobra a figura, ela tem que encaixar exatamente em cima da outra, né? Então a gente fez essa atividade no espelho, né? Eu levei um espelho lá para a sala de aula, né? Falamos sobre a questão da ambulância, por que a ambulância tem ambulância, SAMU, esses carros de socorro, por que eles têm o nome escrito ao contrário? Porque quando a gente olha no retrovisor do carro, o que o retrovisor do carro é? Um espelho, né? E quando a gente olha uma coisa pelo espelho, a gente enxerga ela ao contrário. A gente fez um exemplo lá na sala de aula, né, no espelho. Quando a gente levantava a mão direita, por exemplo, dava a impressão no reflexo que era a esquerda, né? E no carro do SAMU, né, do bombeiro, da ambulância, eu pedi vocês para reparar como que o nome vem escrito ao contrário. Por quê? Vamos supor que o carro está vindo atrás de você numa BR ou na própria cidade. Você bate o olho no retrovisor, você enxerga no sentido contrário, né? E aí, se a palavra está escrita ao contrário no carro, você vai enxergar ela escrita correta no retrovisor. Aí você sabe que é um carro de socorro, uma ambulância, um SAMU, que você precisa da passagem. Então, a reflexão, a simetria de reflexão, ela tem um eixo, né? De modo que se você partir aquele eixo no meio e dobrar a figura, tudo vai encaixar certinho. É como se fossem as minhas mãos aqui, ó, né? Entre esses 2 dedões aqui, ó, existe um eixo de simetria. Porque se eu fizer isso aqui, ó, dobrar no eixo de simetria, olha lá, uma mão encaixou em cima da outra certinha, né? Não ficou nada fora, olha lá, ó. Então, entre os meus dedões aqui, tem um eixo de simetria. Essa simetria pode estar no sentido vertical, que é em pé. Ela pode estar no sentido horizontal, né? Às vezes eu coloco minhas mãos nesse sentido aqui, ó. Aqui meu dedão aqui, ó. Entre os dedões aqui tem um eixo de simetria passando aqui. Se eu dobrar minha mão para baixo, todos os dedos vão encaixar, ó lá. Então isso aconteceu uma simetria de reflexão. Então a simetria de reflexão não tem erro. O eixo pode ser na vertical, o eixo pode ser na horizontal,
o eixo pode ser inclinado, mas de modo que se você dobrar a figura naquele eixo, em cima daquele eixo, todas as suas partes encaixam no outro lado. Então essa é a simetria de reflexão, tá? E vão lembrar da questão aí dos carros de socorro, tá? A questão do nome escrito ao contrário. Isso é importante saber explicar o porquê. Então vamos falar agora da simetria de rotação. Rotação é girar. A figura ela tem de girando, rodando. É como se eu pegasse minha mão aqui, ó, vou dar um exemplo, tudo com minha mão. Aí eu faço assim com ela, né? Eu faço assim com ela. Olha que meu dedão aqui tava para cima, ó, meu dedão. Aqui ele virou para direita, aqui ele virou para baixo. Se eu fizer mais isso, ele vira lá para a esquerda. Então a rotação, a figura vai girando, ela vai sofrendo rotações. Ela não é dobrada uma em cima da outra para encaixar o eixo, ela gira, ela modifica de posição, tá? Então essa é a simetria de rotação. A simetria de translação, ela é a mais fácil, tá? Porque nem precisa de ficar observando essa questão de eixo. A simetria de translação, a figura ela é arrastada, arrasta a figura. A figura não gira, ela não modifica. Por exemplo aqui, ó, minha mão, de novo, ela tá com os dedos para cima. Ela não vai girar com os dedos para o lado nem para baixo, não. A minha mão vai continuar sempre com os dedos para cima. Só que aonde que minha mão tá? Ela pode arrastar para a direita, ela pode arrastar para a esquerda, ela pode arrastar para baixo, ela pode arrastar para cima, ela pode arrastar na diagonal, ela pode ir na diagonal para cá. Vocês podem ver que eu estou arrastando a minha mão, cada hora ela está no lugar. Mas os dedos, a minha mão não saiu da posição, ela não girou. O dedo não foi para o lado, o dedo não foi para baixo. Aí seria a rotação. Então a translação, ela modifica de local, ela é arrastada, mas ela não modifica a posição. Se os dedos estão para cima, eles vão permanecer sempre para cima. Eu posso descer, eu posso subir, eu posso vir para um lado, vir para o outro, eu posso empurrar na diagonal, deslizar na diagonal, deslizar a diagonal para baixo, mas repara que minha mão está sempre na mesma posição. Os dedos estão para cima, eles sempre estarão para cima. Então eu falei um pouquinho aí sobre cada tipo de simetria, só para fazer um lembrete. Se vocês quiserem pegar o nosso conteúdo da AV2, que é a avaliação do sistema, é o conteúdo da apostila 1. Não vai cair nada da apostila volume 2. É tudo do volume 1. Aí se vocês quiserem até voltar lá na apostila, né, na quinta-feira mesmo, à tarde, mais tarde, depois da avaliação, como a prova é na sexta, ou na sexta-feira de manhã, se vocês forem dar uma estudadinha, vocês podem voltar lá na apostila 1, dar uma conferida nas simetrias, nos exercícios, para vocês perceberem isso tudo que eu tô falando aí, tá? Agora nós vamos falar um lembretezinho sobre números inteiros. Vamos lembrar algumas regrinhas, alguns detalhes que é importante aqui sobre número inteiro, ok? A gente vai falar aqui agora sobre isso. Sobre os números inteiros, então, vamos lembrar alguns conceitos, né? Aqueles conceitozinhos bem iniciais, antes de chegar nos números mesmo. Vamos relembrar a questão que os números inteiros aparecem os números negativos. Vai ter o zero, vai ter os positivos. Acrescenta ao lado esquerdo da reta, que daqui a pouco eu vou desenhar a reta aqui, para a gente lembrar dos números negativos. Mas vamos falar dos conceitos iniciais primeiro. Aquelas questões, por exemplo, de prédio, que aparece muito nos exercícios. O andar térreo, quando você chega lá, né, na recepção de um hotel, de um prédio, ali é como se fosse o ponto zero, o marco zero. Os apartamentos acima são positivos e o subsolo, geralmente onde tem as garagens lá embaixo, representação negativa, né? Tem questão de altitude e profundidade. Altitude, coisas que estão acima do nível do mar, são representados com sinal positivo. Profundidade, coisas que estão abaixo do nível do mar, são representados com sinal negativo. Então os negativos aparecem para nos representar, nos ajudar essas coisas. Questão de dinheiro também, né? A gente utiliza muito o número negativo.
saldo positivo, se você lá no banco tira um extrato, tira um saldo, ele está positivo, significa que você tem o dinheiro lá no banco. Saldo negativo, você está devendo, né? Você está com uma dívida lá no banco, você depois tem de pagar aquela dívida. Então, os números negativos no dia a dia, eles representam esse tanto de situação aí, tá? Pra gente. Vão lembrar desses detalhezinhos. E na reta numérica, vamos só fazer um lembrete aqui, ó. A gente sabe que o centro da reta numérica é quem? É o zero, né? Zero. À direita do zero, nós temos os números positivos. Então, a gente tem mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E pontinho, 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 para mostrar que essa reta ela vai continuando, né? Ela é infinita. Agora, à esquerda do zero, nós temos os números o quê? Nós temos os números negativos, né? Então, vamos lá marcar também os negativos? Então, à esquerda do zero, a gente tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pontinho, 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 porque a reta é infinita para o lado esquerdo também. Então, na reta numérica, a representação está aí. Sobre essa reta numérica, a gente pode fazer um tanto de lembrete. Primeiro, comparar números inteiros. O que é isso, comparar números inteiros? Falar qual é maior, qual é menor. A gente sabe que o zero é maior do que qualquer número negativo. Todos os negativos estão atrás do zero, eles são menores. Todos os positivos eles estão na frente do zero. Então, qualquer número positivo é maior que zero. O zero é menor que os números positivos. Quando a gente vê um número negativo e um número positivo, os positivos eles são sempre maiores que o negativo. Eu posso ter mais 1 e menos 500 mil. O mais 1 é maior que o menos 500 mil. Por quê? Né? Eles vão só afastando lá. Os números que estão à direita são maiores do que o outro. Aqui, ó. O menos 1, ele está à direita do menos 2. Então, menos 1 é maior que menos 2. O menos 1, ele está à direita do menos 4. Menos 1 é maior que menos 4. No negativo, a gente olha até o contrário. Se eu pegar menos 2 e menos 720, o menos 2 é maior que o menos 720. Porque o número negativo, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Olha onde que menos 2 está, pertinho do zero. O menos 720 vai estar lá longe, não vai nem caber aqui no meu quadro. Está longe do zero. Tá? Então, não confundir essa questão de negativo. Agora, se for positivo, se eu pegar mais 2 e mais 720, aí o mais 720 é maior, né, do que o mais 2, aí é diferente. Essa questão de ser contrária aí é só com número negativo. Então, não fazer essa confusão de maior e menor. Outra coisa que a gente trabalha também com números inteiros, opostos ou simétricos, né? Oposto ou simétrico é a mesma coisa. Pode ser falado oposto e pode ser falado simétrico. É o mesmo número com sinal contrário. Então, se eu coloco para vocês aqui mais 5, o oposto ou simétrico de mais 5 é o menos 5. Se eu coloco menos 43, o oposto ou simétrico de menos 43 é o mais 43. Então, quando os exercícios falar de opostos ou simétricos, é o mesmo número com sinal trocado. Só vão lembrar de uma coisinha que a gente ainda trabalhou quando estava na sala de aula aí. Vocês estão lembrados quando aparecia oposto do oposto? Ou simétrico do simétrico? Que volta no mesmo número? Aqui, deixa eu dar um lembrete aqui. Vamos supor que eu coloque assim, ó. O oposto do oposto de menos 20. Olha só. Eu pedi o oposto do oposto de menos 20. Primeiro eu calculo o oposto de menos 20. Quem que é o oposto de menos 20? É mais 20. Aí depois eu coloco o oposto desse mais 20 aqui, ó. E quem que é o oposto desse mais 20? Ele vai dar menos 20. Voltou no mesmo que era lá.
a gente calcula o oposto 2 vezes. Você faz o primeiro oposto, depois aquele resultado que você encontrou, você torna a tirar o oposto dele, ele volta a ser o mesmo valor. Ó. Então, quando o exercício pedir o oposto do oposto, ou o simétrico do simétrico, é só repetir o próprio número. Se eu falasse assim, o simétrico do simétrico de mais 7, seria o próprio mais 7. Simétrico do simétrico, eu calcularia o primeiro simétrico de mais 7, que daria menos 7. Quando eu calculasse o segundo simétrico de menos 7, ele voltaria no mais 7. Então, esse termozinho aí, ele aparece também, tá? Oposto do oposto, simétrico do simétrico, ele volta a ser a mesma coisa. Ainda tá faltando a gente falar também uma coisinha aqui, ó, que aparece nessa introdução de números inteiros. É essa palavrinha aqui, ó, módulo, né? Eu vou separar um espaço aqui para não bagunçar o conteúdo aqui, ó. O módulo, eu mostrei para vocês que o módulo é a distância daquele número até o zero. E como o módulo representa distância, não existe distância negativa, né? Eu não posso falar assim, da minha casa até a padaria tem menos 200 metros. Tem 200 metros. Então, como não existe distância negativa, não existe resultado de módulo negativo, tá? Então, só perguntar para vocês assim, ó, quem é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é a distância que o menos 3 tem até no zero. Aí a gente vai contar 1, 2, 3. A distância é 3, não é menos 3, entendeu? E vão relembrar o símbolo? Qual é o símbolo que a gente utiliza para módulo? É aquelas barrinhas, né? Por exemplo, aqui eu vou colocar alguns exemplos. Eu vou colocar módulo de menos 3, igual eu falei aqui. Na letra B eu vou colocar módulo de mais 7. Na letra C eu vou colocar módulo de 0. Olha só, módulo de menos 3 é 3. É só você colocar 3, não precisa nem de pôr mais 3, não. A distância é 3. Módulo de mais 7 é 7. Módulo de 0 é 0. 0 até não tem sinal, né? Então, o módulo é essa representação nas barrinhas. E aí, se você lembrar que o módulo representa distância, você lembra que não existe distância negativa. Portanto, é só repetir o próprio número. Não precisa de pôr sinal positivo, tá? Mesmo aqui que o sinal era positivo, o módulo permaneceu mais 7. Tá bom? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje, só falta falar de antecessor e sucessor, envolvendo números inteiros. Porque na aula de quinta-feira, a gente vai fazer revisão das operações com números inteiros. Adição, subtração, soma algébrica, né? Aquelas operações lá. O antecessor e sucessor, quando os números são positivos, ninguém erra. Antecessor é quem vem antes. Sucessor quem vem depois. Né? Se eu coloco, por exemplo, lá assim, ó, o número 17. A gente sabe que o antecessor de 17 é 16 e que o sucessor de 17 é 18, que vem imediatamente depois. Num negativo, num positivo não tem erro, ninguém erra. Né? Eu vou colocar lá mais 315. O antecessor é 314, o sucessor é 316. Mas quando entra número negativo, aí às vezes o aluno faz confusão. Ele acha, por exemplo, que eu vou pegar o número menos 3. Né? Ele acha que menos 4, eu acho que é sucessor, outro acha que é antecessor. Mas menos 4 vem depois de menos 3. Vamos ver. Né? Então, eu vou pegar esse exemplo que eu falei com vocês, ó, menos 3. Eu lembro que eu ainda expliquei uma regrinha lá na sala. Eu vou pegar aqui, ó, antecessor, e aqui eu vou tirar o sucessor. Antecessor é quem vem antes. Então, você tira 1, subtrai 1. Olha só, quando eu dei o número 17, se eu subtrair 1, dá 16. Por isso que meu antecessor foi 16. Sucessor é quem vem depois. A gente soma 1. Se eu pegar 17 e somar 1, vai dar 18. Né? Por isso que o sucessor foi 18. Mas, às vezes, o número negativo, a pessoa faz confusão. Eu coloco menos 3, tem aluno que acha que o antecessor é menos 4, tem aluno que acha que é o menos 2, aí vira aquela confusão.
Então, só você lembrar, antecessor tira 1. Aí eu vou pegar o menos 3 e vou tirar 1. Sucessor soma 1. Então, eu vou pegar o menos 3 e vou somar 1. Aí, fazendo essa regrinha aqui, ó, não tem erro. A gente já aprendeu a regra de sinais, soma algébrica. Quando os sinais são iguais, a gente conserva e soma. Mas se o aluno esquecer essa regrinha, ele lembra do que eu expliquei, é como se fosse dinheiro. Positivo é quando a gente tem, negativo é quando está devendo, é dívida. Aí não tem erro quando a gente pensa em dinheiro. Eu devo 3 aqui, 3 reais aqui e devo 1 real aqui. Qual que é a minha dívida total? Eu tenho uma dívida de 4 reais. Se é dívida, o sinal é positivo ou negativo? Negativo, menos 4. Por isso que eu falo, na soma algébrica, quando os sinais são iguais, a gente conserva e soma. Agora, quando os sinais são diferentes na soma algébrica, a gente conserva o que está no maior módulo e subtrai. Ou então você pode pensar em dinheiro, se você fizer confusão com sinais, com a regrinha. Negativo é dever, positivo é ter. Eu estou devendo 3 reais e tenho 1 real. Aí quando eu for pagar, ainda vai ficar faltando, né? Não vai sobrar dinheiro, vai ficar faltando. Se vai ficar faltando, o resultado é negativo. E quanto que vai ficar faltando da minha dívida? Vai ficar faltando 2. Então, menos 2. Olha a regrinha da soma algébrica. Sinais diferentes. Conserva o sinal que está no maior, que é o negativo, e subtrai. 3 menos 1, 2. Portanto, o antecessor de menos 3 é menos 4 e o sucessor de menos 3 é o menos 2. Porque às vezes o aluno acha que o antecessor que era menos 2, o sucessor era menos 4. Então, para não gerar essa dúvida, aplica a regrinha. Antecessor tira 1, sucessor soma 1. Aí não tem erro, tá? Então, nós vamos finalizar o nosso vídeo hoje, nossa aula, com essa revisão aí. Tá faltando dentro do conteúdo que vai cair na prova de vocês, só as operações com números inteiros, que a gente vai ver na aula de quinta-feira, tá? Então assistam novamente, né? Eu não vou deixar dever hoje, não vou marcar atividade, eu quero só que vocês prestem atenção, assistam o vídeo com atenção, tá? Se precisar, assista de novo, né? Volta aí, assiste novamente, vai pausando, às vezes pega um caderno, um rascunho, vai criando alguns exemplos para que vocês façam uma boa prova, tá?